cantar como se fosse a última vez. Nós vamos cantar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E hoje nosso versículo está em Gálatas 5, 13 e 14. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: amai ao próximo como a ti mesmo. Mesmo sem eu te abalar, eu
Graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos no nosso culto Quinta Conectados. Mais uma quinta-feira glorificando ao Senhor nosso Deus. Acabamos de concluir um momento de adoração ao Senhor nosso Deus e glorificando aquele que é digno de todo tributo de louvor, honra, glória e majestade. Tenho certeza que você adorou o Rei da Glória aí da sua residência e juntos glorificamos ao Deus da nossa salvação. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você nessa noite. Palavra da verdade. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. O verso 13 e 14. Na abertura do nosso culto ao Senhor nosso Deus, nosso irmão, ele começou citando Lucas, capítulo 10, o versículo 27. O apóstolo Paulo agora está reafirmando o livro de Lucas. Só que no capítulo 5, ele está fazendo a menção de uma libertação. Deus nos libertou. Somos livres. Livres para ser santo como o Senhor é santo. Livres para entender a graça de Deus, viver na graça de Cristo. O entender essa maravilhosa graça, o agir de Deus sobre a nossa história. Nesse princípio de libertação e transformação, temos o privilégio de caminharmos dia após dia para conhecer o Deus da nossa salvação. Quando o próprio Cristo disse que tinha que subir aos céus para que o Pai pudesse enviar o Espírito Santo de Deus, Ele vai aperfeiçoando essa igreja, para que essa igreja entenda a santidade, essa libertação, a graça dessa libertação, o agir de Deus na nossa vida. Eu queria ler com você, livro de Gálatas, capítulo 5, o verso 13 e 14. Vamos ler? Assim declara a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo 13.
Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros, mediante o amor. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. O apóstolo Paulo ele faz uma menção linda, reafirmando o que Lucas está relatando no capítulo 10. Reafirmando esse amor. E nesse amor que devemos ter para com Deus, amar o próximo. E eu queria compartilhar esse tema nessa noite. Ame o seu próximo como a si mesmo. Falar de amor é tão fácil. A palavra amor é uma palavra agradável. O demonstrar o amor que é fundamental na nossa história de vida. Quando você acorda, diz: ei, meu amor, bom dia, tudo bem? Quando você chega para os seus filhos: ei, meus filhos, bom dia, amo vocês, como que vocês estão? Acordar nesse princípio é muito agradável. Ter um dia, amor, meu bem, demonstrar, falar, é muito agradável. E nesses dias a gente está meio preso entre parentes, dentro de casa. Ter a oportunidade de ter um contato melhor com os nossos pais, um contato melhor com os nossos filhos, uma oportunidade de demonstrar esse amor. Porque como eu posso amar um Deus que eu não vejo e não consigo amar a quem eu vejo? Creio que nesses 35 a quase 40 dias que nós estamos nessa quarentena, restrito dentro do nosso convívio social, familiar, espero que venha germinar esse amor pleno dentro da nossa casa. O amor do cônjuge para a sua esposa e do seu marido, dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Esse amor ser visível, demonstrado, falado no dia a dia, com ações. E nesse contexto, o apóstolo Paulo fala sobre esse amor. Ele fala sobre o Espírito Santo que capacita para que a nossa vida seja santa na presença de Deus. Fomos libertos. O Senhor nos libertou de um cativeiro, irmãos, de um laço do pecado. Somos livres porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Fomos tirados do reino das trevas para o reino da luz, para que possamos ser santos como o Senhor é santo. Viver nessa santidade plena com o Senhor. E ao entender que esse Espírito, que o próprio Jesus disse que ele tinha que ir para que o Pai pudesse enviar, viesse trabalhar no coração dessa igreja. Paulo ele coloca no primeiro verso, no verso primeiro ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo reafirma isso dizendo: olha, Cristo nos libertou. Somos libertos do reino das trevas. O Senhor nos trouxe para o reino da luz e não podemos mais retroceder. Devemos entender essa liberdade, essa graça do Senhor, esse amor pleno do Senhor. Paulo transmitiu os princípios dessa compreensão dessa liberdade cristã. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Ao terminar essa quarentena, irmãos, e voltarmos a um convívio social, no trabalho, na sua comunidade, na igreja, na escola, na faculdade. Precisamos voltar ao convívio, uma vida totalmente transformada por Cristo Jesus. Que essa quarentena possa nos despertar para resplandecer a imagem de Cristo numa sociedade. Uma sociedade caída, que precisa ver Cristo Jesus, que precisa ver a esperança da manhã. Sabe como devemos ser diante de uma sociedade? Não sei se você já foi numa praia ou numa lagoa onde fosse bem transparente e você chega e olha e vê o reflexo, como um espelho. Mas se você foi numa praia onde a água estivesse turva ou numa lagoa, você chega e vê aquilo tudo turvo, você não consegue ver direito. Assim também é a nossa imagem. Quando você consegue se ver, você consegue resplandecer a imagem de Cristo.
Mas se tiver alguma coisa turva, embaçada, não consegue transparecer a imagem desse Cristo perfeito. E essa igreja tem que resplandecer a imagem do Senhor Jesus. Entender a obra da libertação, entender a graça do agir de Deus. O Senhor nos libertou, o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, para que possamos ter uma fala que glorifica Ele, para que possamos ter um olhar que seja como o de Cristo Jesus, para que possamos ouvir com a sensibilidade de Cristo, para que possamos ser uma igreja relevante para a glória de Deus Pai. Ao entender isso, aqueles que confundem liberdade com a prática do pecado. Infelizmente, a igreja ela vive uma crise nos seus valores éticos e morais. Tem pessoas que confundem a liberdade para a prática do pecado, que acha que está vivendo a graça e pode fazer de qualquer maneira a sua caminhada cristã. Não, não é assim. E assim não deve ser após a conclusão dessa quarentena. Devemos aprender alguma coisa muito séria após esse período de recesso de um convívio social. O temor do Senhor tem que voltar à nossa história de vida. O temor na nossa fala, o temor nos nossos olhos, o temor à nossa mente, o temor a Deus. Uma vida que glorifica e teme esse Deus perfeito em majestade. E não mais confundir a liberdade com a prática do pecado. E não flertar com o pecado, ou viver uma vida imoral, uma vida que não resplandece a glória de Deus. John Stott diz que o cristianismo não é escravidão, mas é um chamado da graça para a liberdade. Fomos chamados para ser livres. E eu acho lindo quando o apóstolo Paulo afirma isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não permitam ser mais escravos do pecado. Não permitam mais viver aquele lamaçal do pecado. Não voltem, não retrocedem nas suas convicções. Mas caminhem de glória em glória na presença de Deus. E John Stott está certo, profundamente coerente no seu pensamento, quando ele relata que nós fomos libertos e chamados para entender a graça de Deus e viver nessa liberdade plena no Senhor. A liberdade cristã não é liberdade para pecar, mas liberdade da consciência e liberdade para obedecer. Temos consciência do que é errado e temos que ter essa plena noção e fazer o que é o correto. Somos livres porque o Senhor nos libertou, mas para viver uma vida que glorifique a Ele da maneira que corresponda a obedecer a palavra dEle. Não somente ouvir, porque aquele que ouve e não pratica é como aquele tolo que construiu a casa sobre a areia, que quando vem o vento, a chuva, a tempestade, ela cai, e grande é a sua queda. Não adianta você ouvir sobre a palavra de Deus e não botar em prática, mas aquele que ouve e obedece é como faz sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, a tempestade e ela não cai, porque está firmado na rocha. Não é somente ouvir a grandeza de Deus, mas viver na obediência a Deus por meio da sua palavra. Essa é a grandeza da graça, da liberdade. Eu sei que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E temos que ter essa leitura a partir de agora como nunca, já que daqui a algum tempo nós estamos voltando ao nosso convívio social. E ser uma igreja relevante para uma sociedade que clama a imagem de Cristo Jesus. E caminharmos dessa maneira que glorifica tanto a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. A liberdade cristã nem é uma licença para pecar. Vemos hoje uma igreja contemporânea que às vezes está na igreja, mas na semana estão vivendo em pecado. Desobedientes à palavra de Deus, obedientes ao temor a Deus. Vive um falso evangelho. Não pode ser mais assim, igreja. Que nesse período de quarentena, que possamos amadurecer. Que possamos tomar uma postura de uma igreja séria, convicta de quem é o seu Deus, com temor a Deus, não medo de Deus, mas temor a Deus. Para que possamos fazer a diferença
e que possa, após esse momento adverso que abateu sobre os homens, levantar uma igreja saudável, madura e convicta de quem é o seu Deus. Paulo, ele fala sobre esse princípio, e no verso 13 temos um chamado, uma advertência, um mandamento. Olha o que diz o verso 13 de Gálatas capítulo 5. Paulo afirma: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. E diz: meus irmãos, vocês foram livres do pecado, foram libertos. E não use isso, não distorça essa liberdade para que a sua carne fique namorando com Cristo e namorando com o prazer desse mundo. Não fleche com o mundo. Entenda essa liberdade, entenda essa graça e caminhe da maneira que glorifique a Deus. Paulo convida a igreja a entender esse privilégio. Fomos chamados para a liberdade, não para a escravidão do pecado. Se você entender isso, irmãos, você é livre, nós somos livres como igreja, para glorificar a Deus na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, na comunidade dos santos. Temos essa plena liberdade para glorificarmos ao Deus a nossa salvação. E vivemos isso de uma maneira que o Senhor espera, com as nossas mãos limpas, com o nosso coração quebrantado. O Espírito Santo de Deus se revela a nós, nos chamando à santidade, nos convidando a ter uma vida que glorifica a Deus, sendo santo como o Senhor é santo. E que essa igreja santa venha florescer, que ela venha se levantar com poder e graça, para que o nome do Senhor seja glorificado plenamente. E vivermos isso, fomos chamados para viver uma nova vida, irmãos, uma nova história, um novo momento debaixo do céu, se transformados. Como declara o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa esperança tem que ser visível. Esse Cristo tem que ser real nessa casa. Precisamos resplandecer esse Deus perfeito em majestade para viver uma nova vida. Creio que daqui a um tempo vamos voltar a essa nova vida de uma sociedade. Talvez com mais uma reflexão de um temor. Mas nós vamos voltar ao normal. Deus está trabalhando na história dos homens e após isso nós temos a grande chance, a grande oportunidade para apontar para o caminho. E Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nenhum homem vai chegar ao Pai a não ser pelo nome dEle. Teremos essa grande oportunidade de apontar o caminho da graça, o caminho da salvação, o caminho do agir desse Deus que opera em majestade. A liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas para viver uma nova vida, uma vida de santidade todos os dias, uma liberdade para se aproximar de Deus como seus filhos na fé. Temos essa liberdade para se relacionar com Deus. Não precisamos mais de um sacerdote. Nós temos livre acesso ao Pai, ao buscar a Deus. Não esperar que um homem amarrasse na sua perna uma corda e um sininho e que entrasse até o Santo dos Santos e pedisse perdão pelo povo. Eu e você temos livre acesso ao trono da graça. Temos livre acesso a Deus. O véu já se rasgou. Nós já temos Cristo, nosso Senhor, que é a ponte, o Espírito Santo que intercede por nós. Temos livre acesso ao trono da graça, a vida que glorifica a Deus. Jesus disse que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. João 8:34, Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando no pecado, ele é escravo. Não entendeu o que é a liberdade, não entendeu o que foi ser liberto. Ele está num cativeiro. E quantas pessoas estão escravas de uma mente no pecado? Não entenderam a liberdade, não entenderam o que foi essa graça. E quando o próprio Cristo ele diz: digo-lhe a verdade.
Ele afirma isso em João 8,34. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E não podemos ser assim, igreja, escravos do pecado, dos prazeres da carne, daquilo que nos afasta de Deus, da comunhão com Deus, da vida que glorifica o nome de Cristo através de nós. Paulo diz que o homem, antes da sua conversão, é escravo de todas paixões e prazeres. Antes de conhecer a Cristo, vivemos de um mundo dos desejos, dos prazeres dessa matéria, mas depois que conhecemos a Cristo, isso não pode mais nos encantar, ou mexer com a nossa mente, ou mexer com os desejos dessa matéria, mas caminharmos de uma maneira que glorifique a Deus, que exalte esse Deus perfeito em majestade. A palavra liberdade está profundamente desgastada nos dias atuais. Nós éramos livres um período atrás, a gente não entendia a graça dessa liberdade. A gente saía, ia e vinha, ia no shopping, no supermercado, na padaria, e a gente nem importava com aquele ato natural da vida de ir e vir. Mas hoje que nós estamos de quarentena, e quem está de quarentena dá uma sensação de estar preso, de limitação. Paulo ele fala sobre essa liberdade. A palavra liberdade está profundamente desgastada. Está desgastada nos dias atuais. Muitos não conseguiram entender o que é essa liberdade de Cristo. Muitos não entenderam o que é essa graça do Senhor. Muitos não entenderam ainda o que Cristo fez naquela cruz. Não entenderam que são livres, mas não para ficar namorando com o pecado ou flertando com o pecado. Devemos amar e viver esse amor numa comunhão com Deus. Ele relata no verso 14: toda lei se resume numa só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Lucas relata isso e Paulo reafirma isso. Somos livres para amar uns aos outros. John Stott disse: somos livres em nossos relacionamentos com Deus, mas somos escravos em nossos relacionamentos uns com os outros. Somos livres na nossa vida com Deus, mas devemos amar uns aos outros. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Eu preciso de Deus, porque Deus me sustenta. Mas eu preciso de você, porque eu consigo ver Cristo em você. Você é um espelho para mim que mostra quem é o Cristo da minha salvação. E quando eu te amo, isso se reflete na minha vida e eu digo eu amo, porque Cristo me amou primeiro. O amor é revelado, é demonstrado com ações. Devemos amar uns aos outros. E eu quero convidar a você nessa semana, na conclusão dessa semana, mande uma mensagem para o seu irmão. Você recebeu uma agenda da igreja, lá tem o contato de todo mundo. Se você não tiver tempo de ligar, manda um recado pelo WhatsApp, manda uma mensagem, manda um áudio, manda um vídeo. Fala que você está com saudade. Vamos ser uma igreja de amor, uma igreja que demonstra amor um para com os outros, que amam a Deus, mas amam o próximo. Sabe? Lá no grupo da igreja, tem o contato de todo mundo. Vai ali, vai mandando, salvam, faz uma pasta e manda mensagem. Que possamos ser essa igreja comunicativa, afetiva, que demonstra carinho, que lança uma palavra de amor, que semeia amor. Porque quem semeia amor vai colher amor. Que possamos ser essa igreja amorosa. Que possamos viver esse grande amor. Porque o princípio da lei se resume no amor. O amor a Deus e amor ao próximo. Podemos ver a face de Deus no próximo. Quando amamos o próximo, estamos amando a Deus que criou. No momento que eu amo você, eu consigo amar o Deus que se revelou, criando a criação. Que possamos ser essa igreja amorosa, IBS. Essa igreja que demonstra amor e que vive esse amor. Deus resolveu provar
a história dos homens dando seu Filho por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor. E Deus espera que esse amor seja revelado a Ele e demonstrado um para com os outros. Que possamos demonstrar esse amor, porque o Deus invisível se tornou visível em Cristo Jesus, amando os homens e cuidando dos homens. O maior ensinamento já foi demonstrado, o amor ao próximo pelo próprio Cristo Jesus. Que assim possa ser a nossa caminhada cristã e que o amor para com os outros venha se multiplicar nesses dias. Estamos caminhando para a conclusão de um mês. Daqui a pouco é maio, o mês da família, um mês que eu sou apaixonado. E eu gostaria tanto que essa crise passasse logo, porque o mês mais lindo, o mês de maio, o mês da família, das famílias junto, orando, intercedendo, os cultos, projeto do passeio. Saudade, querido. Que saudade. A palavra é saudade. Mas eu queria orar com você. Após essa reflexão, nós temos um louvor. Só a tua graça nos basta, Senhor. Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém, mas se o Senhor nos vê e esse amor do Senhor se revelar em nós, nós vamos multiplicar esse amor. Porque o amor de Cristo, ele se multiplicou e nos alcançou. Deus te abençoe. Deus te abençoe até domingo de manhã. Domingo de manhã é o nosso culto. Você, que quiser ir, terá essa liberdade. Você que ainda tiver com alguma dificuldade também está em paz. Mas ao chegar na igreja, por favor, vai lá, lava suas mãos, coloca o gel em álcool. Se você quiser com a sua máscara, com luva, isso é pessoal também. Mas domingo a gente está lá glorificando a Deus, compartilhando uma palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Deixa eu orar com você. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoe a vida dos meus irmãos. Abençoe a tua igreja, a igreja de Cristo Jesus. Abençoe, Deus, a cada um. Oh, Deus, o Senhor nos libertou. Somos livres. Oh, Deus, e quando acabar esse momento adverso, que nós possamos entender essa liberdade para não voltar para o pecado, mas para que possamos caminhar novamente entendendo essa maravilhosa graça. Abençoe, ó Deus, que possamos ser essa igreja de amor, que possamos viver esse amor um para com os outros, porque nós precisamos do Senhor, mas pessoas precisam de pessoas. Abençoe a cada família, que esse amor seja revelado em cada lar. É o que eu te peço, no teu precioso nome, o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e até domingo de manhã, se assim o Senhor nosso Deus permitir. Fica com Deus, que Deus te guarde e uma boa noite em Cristo Jesus. Vamos adorar o Senhor, porque somente a graça do Senhor nos basta. Fica na paz. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Que quando eu estou ante a Ti, esconde o rosto pra que veja a Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo
Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem os monte a ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim, que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. A presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença.